Bom dia, meus amados irmãos e amigos. Neste culto dominical pela manhã, nós nos encontramos aqui para compartilhar a palavra de Deus. É certo que a gente está com saudade do abraço, da presença, da companhia, do compartilhar, do culto presencial. A gente está sentindo falta disso, é verdade. Nós não somos como ilhas isoladas uma das outras, mas somos como estrelas ao menos da Terra vistas de modo agrupadas. Então nós temos que valorizar a comunhão, valorizar a aproximação. Eu creio que esses dias têm deixado para os irmãos e amigos realmente muita saudade. Saudade daqueles tempos em que a gente saía de casa no domingo ou na quarta-feira para ir ao templo para adorar o Senhor. Hoje, em função das circunstâncias, temos feito a mesma coisa, a adoração, temos cultuado a Deus, temos estudado a Bíblia, mas de outro modo, de outra maneira, e até mesmo descobrindo novas maneiras, e isso para nós é interessante. Dizem que o QI, o coeficiente de inteligência, dizem que a inteligência, ultimamente, não é mais medida pela capacidade operacional, ou seja, resolver questões matemáticas, físicas ou outros na área das ciências exatas, por exemplo. A inteligência hoje é medida, sobretudo, pela capacidade de adaptação. Se você não é capaz de se adaptar a uma mudança, a uma circunstância, você de alguma forma está comprometendo a sua inteligência ou demonstrando que tem pouca inteligência. Mas inteligência é exatamente essa condição, essa habilidade. E eu creio que Deus tem nos dado sabedoria e inteligência para aproveitarmos as circunstâncias e vermos soluções diante dos problemas, ver saídas diante de situações críticas. Por quê? Porque Deus quer que nós façamos a obra dele. É impressionante como Paulo, na carta que ele escreveu aos Filipenses, embora estivesse preso, encarcerado, ele fala coisas extraordinárias. E se ele tinha razões ou motivos para se entristecer, para se aborrecer, diz a Bíblia que na carta de Paulo aos Filipenses, que a tônica daquela carta é a alegria. O verso 4 do capítulo 4 diz: alegrem-se no Senhor. Outra vez digo a vocês, alegrem-se no Senhor. É impressionante como Paulo, na carta aos Efésios, nos seus 6 capítulos, ele ficou preso por um bom tempo, e segundo os historiadores, ele mesmo também fala, a Bíblia fala, que havia 4 soldados tomando conta de Paulo, 2 ligados a ele num tronco dentro da cela e 2 do lado de fora da cela. Ou seja, eram 4 soldados que de horas em horas estavam ali vigiando Paulo. E como ele estava preso com os soldados e os soldados com ele, naturalmente que ele pregou a palavra. E por isso que ele diz que ele pregou o evangelho a toda a guarda pretoriana, que era o corpo de elite, os soldados de elite do Império Romano. Que coisa maravilhosa! Aproveitar as dificuldades para fazer a obra de Deus. Eu creio que temos crescido muito, aprendido muito com a palavra do Senhor. E neste culto, hoje, dia 26 de abril de 2020, o último domingo do mês, nós vamos orar para que Deus, através do seu Espírito Santo, fale ao seu, ao meu, ao nosso coração. Você pode estar sozinho na sua casa ou com mais alguém no seu lar. Você pode estar sozinho no trabalho ou no intervalo com outras pessoas. O importante é que você esteja ligado ao Senhor, ciente de que o Senhor está com você neste ato de culto e louvor ao Senhor. Vamos orar ao nosso Deus, entregando a Ele este culto para a glória do seu nome. Oremos. Senhor Deus, nosso Pai, nós te louvamos por esse dia, te damos graças por essa oportunidade de louvarmos, de adorarmos e exaltarmos o teu santo nome. Muito obrigado, ó Deus, porque em meio às dificuldades, tu levantas os teus servos para descobrirem, para verem oportunidades e de forma sábia, de forma direcionada pelo teu Espírito Santo,
o teu povo tem comunicado a tua palavra sem impedimento algum. Muito obrigado a Deus, porque se havia igrejas em número especial na cidade, no estado, no Brasil e no mundo, essas igrejas, em termos de número, têm se multiplicado pelo número de irmãos e irmãs que em seus lares, no ambiente de trabalho, têm comunicado a tua palavra. Louvado seja o teu nome, porque em vez da igreja sair fragilizada e derrotada, ela sai vencedora, e mais do que vencedora e vitoriosa em meio às dificuldades, para a glória do Senhor. Abençoa-nos neste culto, nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém e amém. Uma das coisas que a gente costuma fazer nos cultos é louvar e cantar ao Senhor. Claro que aqui nós não temos instrumentos, por uma questão de orientação das instituições de saúde, estamos privando, digamos assim, os irmãos de estarem em contato conosco e nós também, principalmente os irmãos da área da música. Então nós temos realmente essa dificuldade. Mas onde você está, onde eles também estão, com certeza o louvor, a adoração a Deus realmente tem acontecido, seja pelas orações, seja através dos cânticos. E você, após esse nosso breve encontro aqui, poderá aproveitar e, uma vez reunido com a sua família, com os seus amigos, ou até mesmo sozinho, abrir aí o inário, o cantor cristão, o inário para o culto cristão, ou esse conjunto, essa coletânea de cânticos, louvar a Deus, ou até mesmo de memória, sabe? Que a gente fica solfejando, cantando, cantarolando, mas o que importa é que isso seja usado, a letra seja uma mensagem bíblica e os cânticos tenham uma melodia que te leve a expressar adoração e louvor ao Senhor. Esperamos que você faça isso nesse dia, ao longo desse dia, neste culto e no outro culto que às 18 horas nós também teremos. O importante é você louvar e adorar o Senhor. É interessante como a Bíblia diz que Paulo e Silas estavam presos e eles cantavam e oravam ao Senhor. Não havia instrumentos, porque na prisão era proibido, não havia recursos tecnológicos, mas independentemente da falta de tudo isso, eles cantaram e louvaram ao Senhor. E se você ler Mateus capítulo 26, a Bíblia diz que logo depois de ter celebrado a ceia, na verdade Jesus celebrou a Páscoa com seus 12 apóstolos, e logo em seguida ele instituiu a ceia. E diz a Bíblia que depois de tudo isso, eles cantaram o hino. Jesus cantou louvores ao Senhor, louvores a Deus. Se ele cantou, mesmo com todas as dificuldades, e ainda antes de ser preso, julgado e condenado, ele louvou a Deus, você e eu temos muito também meios e condições de louvar e exaltar ao Senhor. Não importa o lugar, não importa a circunstância, o que vale é o seu coração realmente nessa disposição de louvar, adorar e exaltar o nome do Senhor. Mas outra coisa que costumamos fazer quando estamos reunidos em adoração, em culto, é orar, é interceder. A gente tem pontuado isso em nossos encontros, nós temos colocado isso com muita ênfase, porque oração, meu querido, minha querida, é o caminho. Muita coisa a gente não pode fazer, e é impressionante como algumas pessoas, mesmo diante de falta de recursos materiais, mesmo diante de circunstâncias favoráveis, elas puderam usar um instrumento, uma ferramenta, ou, melhor dizendo, uma arma mesmo de ação diante das situações. A oração de intercessão. E você, aonde você está, você pode orar por outras pessoas aonde elas estão. É impressionante isso. A Bíblia nos assegura de que Deus ouve a nossa oração de intercessão, mesmo quando não estamos próximos das pessoas pelas quais nós intercedemos. Há vários exemplos. A Bíblia diz que Abraão orou, intercedeu por Ló, pela esposa de Ló e pelas filhas de Ló, as duas filhas de Ló. Ló estava em Sodoma, com a sua família, em Sodoma e Gomorra. Abraão estava em outro lugar muito distante, mas apesar da distância geográfica, da distância topográfica, ou seja,
em lugares diferentes, diz a Bíblia que Abraão orou, Deus ouviu a oração e Deus respondeu, enviando os 2 anjos para livrar Ló e a família dele da destruição. A Bíblia diz que a mulher cirofenícia, já falei sobre isso, ela tinha uma filha doente em casa. Ela estava gravemente enferma, espiritualmente enferma. Aquela senhora saiu de casa, foi até Jesus. E sem Cristo colocar os pés na casa daquela senhora, sem tocar a sua mão no corpo daquela criança, daquela filha, diz a Bíblia que naquele exato momento, a filha daquela senhora foi liberta, foi curada, foi transformada. Sabe por quê? Porque Deus ouve a oração de intercessão, independentemente de onde esteja aquela pessoa que é alvo dessa oração. E um terceiro e último exemplo sobre essa oração de intercessão, quão importante ela é um caso inusitado. A Bíblia diz que um centurião, ou seja, um oficial do exército romano, nem sequer falou com Jesus. Segundo algumas interpretações, alguns dizem que ele foi até Jesus e não queria que Jesus entrasse na casa dele porque não se via digno de receber Cristo em sua casa. Outros dizem que ele enviou um empregado para comunicar a Jesus o seu pedido. Seja de uma forma ou de outra, Jesus não entrou na casa daquele centurião romano. E o pedido, a súplica daquele oficial romano era por um empregado que estava terrivelmente enfermo. E quando Cristo disse, eu vou entrar na sua casa, disse, não, Senhor, eu não sou digno, mas basta uma palavra e o meu servo ficará curado. E diz a Bíblia que Cristo falou, seja então conforme a tua palavra. Naquele exato momento, o seu servo foi curado. Então você pode interceder por quem você deseja nesse momento. Eu sei que a lista é muito grande, as notícias se espalham, a gente fica sensibilizado com muitas histórias difíceis de perdas, de sofrimento, de enfermidades, mas não só pelos doentes, como a gente tem aqui insistido, pelos enfermos que estão na fila do atendimento, aguardando a sua vez de ser atendido, em diferentes complexidades, em diferentes circunstâncias. Nós também temos que orar por um outro grupo da sociedade. Existem vários grupos que hoje estão padecendo por causa da pandemia. Não só estão nos hospitais, os doentes, os que estão tratando deles, os profissionais de saúde, da limpeza, da administração, mas vamos orar também por aqueles que estão em situação de rua. Antigamente falava-se morador de rua, mas o termo hoje é pessoa em situação de rua. Por quê? Porque é uma circunstância. Hoje ela está na rua, mas ela poderá um dia sair da rua. Então, o termo técnico hoje é pessoa em situação de rua, porque ninguém mora na rua. Ninguém está na rua por necessidade ou por vontade. É uma circunstância, é uma situação. Vamos orar por essas pessoas, porque se você tem teto, eles não têm. Se você tem café, almoço e janta, eles não têm. Se você tem cobertor, eles não têm. Se você tem gente para estar do seu lado, família, para ligar, para receber uma mensagem, eles não têm. Então vamos orar por eles. Vamos pedir a Deus para que eles tenham realmente uma condição, uma oportunidade de ser assistidos, sejam pelas instituições governamentais, sejam por instituições privadas, sejam por outros voluntários. Eu creio que você, como outros, tem feito várias coisas, não para resolver, mas para amenizar o sofrimento dessas pessoas. Vamos orar por elas. E outro, vamos orar pelos desempregados. A lista de empresas fechando é muito grande. É assustador. Não só em Caxias, mas em outras cidades do Rio de Janeiro, não só o Rio, mas outros estados da Federação Brasileira estão padecendo. Vamos orar pelos desempregados, para que Deus tenha compaixão dessas pessoas, porque alguns estão desesperadas, as contas não estão de férias, as contas mantêm a sua ativação, ou seja, toda hora chega ligação, cobrança, e essas pessoas estão desalentadas. Vamos orar por elas, para que Deus tenha compaixão dessas pessoas, para que Deus abra uma nova porta de oportunidade e que elas descubram outro meio para se manterem, para serem sustentadas. Vamos orar nesse momento? Eu quero pedir que você abaixe sua cabeça, feche seus olhos e vamos orar, interceder pelos que estão em situação de rua e pelos desempregados. Feche seus olhos, curve a sua cabeça e vamos orar ao nosso Deus.
Senhor Deus, nosso Pai, há muitas pessoas que estão sofrendo, há muitas pessoas que estão sofrendo as consequências da pandemia. Nós oramos neste momento pelos que estão nas ruas, pelos que estão em situação de rua. Às vezes é uma pessoa, às vezes são duas da mesma família, às vezes é a família inteira que está em situação de rua, sem teto, sem mesa, sem cama, sem alimento, sem provisão, ó Deus. Estão debaixo dos viadutos, debaixo de pontes, debaixo de marquises, sujeitos às intempéries, ao calor, ao frio, ao vento, ó Deus, sujeitos também aos atos de violência das pessoas más. Tem misericórdia dessas pessoas, que tu levantes instituições, meios, pessoas para amenizar o sofrimento. Sabemos de boas notícias, de que igrejas, outras instituições filantrópicas, até mesmo, ó Deus, instituições governamentais, têm, ó Deus, criado situações para amenizar o sofrimento dessa gente. Ó Deus, tenha compaixão. Se nós reclamamos daquilo que nos falta dentro de casa, aqueles que estão nas ruas nem casa têm. Por isso, ó Deus, que sejamos gratos pelo que estamos vivendo nas nossas casas, mas que tenhamos compaixão dos que estão sem casa. Oramos também pelos desempregados. Ó Deus, tem misericórdia. Aqueles que entraram de férias compulsórias, que foram obrigados a entrar de férias, mas sabem que ainda vão poder voltar. Mas aqueles, ó Deus, que já foram demitidos, que nem aviso prévio receberam, que nem tiveram indenização, Senhor, das multas pela demissão sem justa causa, tem misericórdia, que estão fazendo contas para pagar as suas contas. Ó Deus, tenha compaixão e que eles descubram novos meios, novos caminhos para buscar a provisão, e que tu abras uma porta, uma nova porta de oportunidade para que eles possam ter, ó Deus, sustento para si e para os seus, mas que independentemente da tua resposta que virá, e certamente virá, que nesse atual momento eles estejam te buscando e confiando suas vidas aos teus cuidados, pois oramos assim em nome de Jesus. Amém. Muito bem, depois de termos orado, de termos suplicado ao Senhor, de termos apresentado a Deus a nossa súplica, a nossa intercessão, nós vamos agora ter a nossa mensagem. Eu gostaria que você atentasse para esse texto aqui, essa mensagem. A mensagem de hoje se baseia no livro de Mateus. Eu quero convidá-lo a abrir sua Bíblia nesta passagem. Esse texto é muito interessante porque fala de um tema, da visão de Jesus sobre você, sobre mim, sobre todos nós que temos declarado a nossa fé no Senhor. Você realmente pode, nesse momento, apresentar a Deus as suas questões. Eu quero, nesse momento, que você abra a sua Bíblia, ligue seu smartphone, que você use o tablet ou o computador, não importa o meio, o que importa é que a palavra chegue até você. Naquela época de Jesus, você não via as pessoas andando, portando a Bíblia em suas mãos, até porque livros como este aqui, eram raríssimos, até o formato era diferente. A Bíblia diz em Lucas 4 que os livros eram feitos em rolo ou em pergaminhos, rolos de papiro, que era uma espécie de vegetal, tirado ali das margens dos rios, ou de pergaminho, que era pele de animal curtida, e neles se escreviam, nesses pedaços de pele, como nos papiros, a palavra do Senhor. Hoje não. Hoje a gente tem ainda o livro, a Bíblia, no formato tradicional de papel, de livro de brochura, encadernado, como alguns, ou temos os recursos eletrônicos. Mas naquela época, como hoje, muitos, principalmente naquela época, tinham a Bíblia memorizada. Era na mente, era guardada na mente, no coração. Hoje não, a gente pode lembrar de uma passagem e confirmar o texto, tendo acesso ao texto através desses recursos. O que importa é que nós nos voltemos para a palavra de Deus. E a mensagem de hoje é essa: seja abençoada influência neste mundo. Seja abençoada influência neste mundo. Eu quero ler então Mateus capítulo 5, versos 13 a 16. Diz assim a palavra do Senhor: vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado para fora, ou ser jogado fora,
e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca no lugar apropriado e assim ilumina a todos os que estão na casa. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Amém? Jesus está falando sobre duas coisas, dois elementos fundamentais e essenciais para a vida daqueles que foram seus contemporâneos no ministério terreno: sal e luz. Naquela época, os recursos eram parcos, eram poucos e talvez por essa raridade eram caros. Numa época em que não existia luz elétrica, numa época em que não havia lâmpada nem fluorescente, nem incandescente, nem de LED, numa época em que era preciso usar de recursos naturais como o azeite de oliva, que era usado com 3 finalidades, o óleo combustível, o óleo para cozinhar, como também para asepsia, para limpeza, como o sal também, que era um elemento muito raro, muito caro e importante para a vida saudável de todas as pessoas. Então, quando ele fala de sal e luz, ele está chamando a atenção para esses dois elementos, digamos, muito importantes para a vida das pessoas. Hoje, nós sabemos que existem pessoas que são influenciadoras, influencers, como alguns falam. São pessoas que emitem suas opiniões, são pessoas que são consultadas em determinadas situações e as outras perguntam: o que você tem a dizer? Então, a fala dessas pessoas, que exercem uma grande influência, tem um grande comprometimento, tem uma grande responsabilidade sobre a vida dos outros. Antigamente, hoje nem tanto, mas a gente tinha os blogueiros. Ainda hoje há blogs e blogueiros, aqueles que emitem suas opiniões nas redes sociais, com seus textos, com as suas palavras. Mas também hoje, recentemente, se fala dos youtubers, aqueles que têm seus canais no YouTube e divulgam suas habilidades, divulgam suas opiniões, de alguma maneira estão influenciando. E realmente, nós percebemos que essas pessoas, de alguma forma, ditam modas, ditam regras, ditam comportamentos para a sociedade. E isso é natural. Não é de hoje que isso acontece. Só mudaram os meios. Mas desde a época de Adão e Eva, Satanás foi um influenciador, só que para o mal. Satanás, ali, transformado ou representado por uma serpente, foi um influenciador maligno para induzir Adão e Eva a pecarem contra Deus. A Bíblia diz que um jovem que era primo de Aminon era filho de Davi, e esse rapaz foi sagaz e um mau influenciador na vida de Aminon, que o incentivou a praticar realmente uma violência sexual contra sua meia-irmã Tamar. E o caos se formou na família. A Bíblia diz também de outras pessoas que foram influenciadoras negativas na vida de tantos. A Bíblia fala, por exemplo, de Simei, que foi uma pessoa que quis induzir Davi a desistir da vida, amaldiçoando. A Bíblia fala que quando Absalão tomou o reino, Abiatar foi um daqueles que, ou melhor, um dos seus líderes espirituais, induziu Absalão a matar o seu próprio pai. Mas Deus não deixou. Isso quer dizer que pessoas escolhem ser más influências. Mas, por outro lado, a Bíblia apresenta ótimos exemplos de pessoas que foram boas influenciadoras. A Bíblia fala de Jetro, que foi um ótimo influenciador na vida de Moisés. Ele disse: Moisés, não continue a fazer isso.
porque se você continuar fazendo isso, você vai se cansar, e esse povo também. E a Bíblia fala que Moisés ouviu o conselho de Jetro. A Bíblia fala também de Natã, que foi um ótimo conselheiro, influenciador na vida de Davi. A Bíblia fala do profeta Gade, que foi um ótimo influenciador também na vida de Davi. A Bíblia fala de Daniel, que foi um ótimo influenciador nos 4 reis que passaram por ele. A Bíblia fala que teve ali Nabucodonosor, o filho dele, Dario, e tantos outros que ouviram os bons conselhos de Daniel. A Bíblia fala de José no Egito, que exerceu uma excelente influência naquele país, junto a Faraó e aos seus liderados. A pergunta é: que tipo de influência você vai exercer na vida das pessoas deste mundo? Lendo aqui Mateus capítulo 5, versos 13 a 16, a Bíblia fala exatamente esses 2 exemplos. E o primeiro, a respeito do sal, Cristo fala: vocês são o sal da terra. Ele não disse, vocês foram ou vocês serão. Ele disse, vocês são. Quem entregou a vida a Jesus, quem realmente declarou sua fé em Jesus, quem realmente abriu seu coração e recebeu Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, já é. Você já é sal da terra. Você já está neste mundo, mas com outro tipo de perspectiva, com outro tipo de visão. Você é sal da terra. E o sal precisa exercer a sua influência positiva, a sua influência de mudança para melhor. Vocês são sal da terra. Sabe o que quer dizer isso? É que o sal é tirado da terra. O sal não cai do céu. O sal é tirado da terra. E há vários lugares no mundo onde o sal está na terra. É claro que nós conhecemos o sal marinho. Você conhece o sal marinho, eu conheço o sal marinho, e nós usamos o sal marinho que é tirado da água do mar. Mas em outros lugares o sal é tirado de encostas. Lá na Bolívia existe um lago, não sei o nome dele agora, não me recordo, mas é um lago salgado. A Bolívia está a alguns milhares de metros acima do nível do mar em relação até o Brasil, está a um lugar muito elevado. Mas lá há um lago totalmente salgado, um lago que secou e a água evaporou, só ficou o sal. Esse lago é tão grande que quando o telescópio Hubble estava orbitando a Terra, foi tirada uma foto porque de longe se viu um brilho, e esse brilho era na verdade o reflexo da luz do sol que incidia sobre o lago. E aí eles deram um zoom e descobriram que aquele reflexo apontava para o lago salgado daquele país. É da terra. Cristo falou, vocês são sal da terra. Você está neste mundo, mas para fazer a diferença, para influenciar positivamente, para você ser uma bênção na vida das pessoas. Só que Cristo fala uma coisa muito interessante. Vocês são o sal da terra. Mas se o sal perder o seu sabor, ele não fala se o sal ganhar o seu sabor. Porque o sal, pela sua própria natureza, pela sua própria constituição, já tem sabor. O sal é salgado. Mas veja uma coisa interessante. O sal é salgado, mas ele deve ser usado na medida certa. Pouco sal num alimento faz pouca diferença. Muito sal no alimento faz muita diferença. Mas lembre-se de uma coisa, vitamina demais mata. Vitamina demais mata. Isso quer dizer que você tem que agir com sabedoria. Você tem que agir com discernimento. Colossenses capítulo 3, no capítulo 4, o apóstolo Paulo fala o que ele falou em Efésios capítulo 5. Aproveitem bem cada oportunidade, porque os dias são maus. Então aproveitar bem com sabedoria. Vejam como vocês devem andar, com sabedoria e não como necios. Então seja prudente, seja sábio. Use o sal, ou seja, a sua influência na medida certa. Não fique apontando
os erros, não fique falando mal do outro, condenando o erro. Não, seja uma boa influência na medida, não perca o sabor, que é o oposto. Se é errado o excesso naquilo que você está fazendo ou tentando fazer, não fazer também é errado. Então, seja realmente uma influência na medida certa. Se você sabe o que é o chuchu? O chuchu é um tipo de alimento, é um vegetal que tem 3 vitaminas, alguns dizem, brincando. O chuchu tem 3 vitaminas, A, B e C, água, bagaço e casca. Essa é uma brincadeira que as pessoas fazem com o chuchu, reclamando de que ele não tem gosto. Na verdade, ele absorve o gosto de tudo, não é à toa que o chuchu é usado em alimentos doces e salgados, porque não faz diferença. Você não pode ser, eu não devo ser, nós não devemos ser como o chuchu, que não faz diferença, que só absorve o sabor dos outros. Ao contrário, como sal, tem que fazer diferença. Seja uma boa influência, use as palavras, use o seu testemunho, use o seu exemplo para dizer, olha, eu quero trazer uma palavra de Deus para você. Mande um zap, dê uma ligação, mande uma mensagem para trazer esperança aos seus corações. Talvez aquela visita que você fez algum tempo atrás, aquele zap que você mandou, aquele texto bíblico que você enviou, pode ser que na hora a pessoa reclamou, achou que era desagradável, que era invasivo, como hoje se fala, qualquer mensagem que você manda para alguém, se alguém diz, está invadindo a minha privacidade, mas depois ela vai agradecer. Poxa, muito obrigado por aquela palavra. Então, seja sal, faça uma boa influência, uma abençoada influência na vida das pessoas que Deus colocou ou coloca diante de você. Seja na família, seja no trabalho, seja nas redes sociais. Mas seja sal. Mas um sal que não perca o seu sabor, mas que faça diferença. O outro elemento que Cristo fala está no verso 14. Vocês são luz do mundo. Vocês são luz do mundo. Como é isso? Vocês são luz do mundo. Cristo fala da luz. É interessante que no processo da criação do mundo, do universo, no versículo 1 que fala da criação, diz assim, lá em Gênesis capítulo 1, e Deus disse, haja luz, e houve luz. Só que no 4º dia que Deus fala, apareçam os luminares, o luminar maior para governar o dia, e o luminar menor para governar a noite, e apareçam as estrelas, para que eles façam diferenças entre dias, meses e as estações do ano. É interessante, primeiro vem a luz, e depois vem o sol e a lua. Como é isso? Nós hoje temos a luz que vem do sol, mas antes da luz do sol, veio uma outra luz, que Deus também havia criado. E essa luz fez diferença entre manhã e o dia e noite, melhor dizendo. Essa é a luz que você tem que ser, fazer diferença. As trevas não dissipam outras trevas. As trevas também não expulsam a luz. É a luz que expulsa as trevas, porque trevas significam ausência de luz. Vocês são a luz do mundo. Mas Cristo fala uma coisa muito interessante. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Deus colocou você neste mundo. Não se oculte, não se esconda, não se omita. Eu creio que há 2 exemplos de omissão que Deus reprova. 2 tipos. O primeiro está lá no capítulo 11 de 1 Samuel. A Bíblia diz que Deus escolheu Saul para ser rei. Ele foi ungido, e quando houve uma eleição, um sorteio para saber quem seria rei, aquele que Deus havia ungido lá, só Saul, o empregado dele e Samuel sabiam, além de Deus, é claro, mas quando houve um sorteio, o escolhido foi da tribo de Benjamim, a família de Quis, e da família de Quis, Saul. Mas quando perguntaram, onde está Saul? Saul estava escondido atrás das bagagens, tímido, com medo, não querendo assumir aquilo que Deus lhe dava como missão. Quando ele se levantou, a Bíblia diz que ele era o mais alto entre os hebreus, batia no ombro dele. Ele era alto, mas ele se via um pequeno se escondendo. Não se esconda
Jesus falou, não se esconde uma cidade construída no monte. Deus colocou você neste mundo para fazer diferença, mas sendo uma bênção de influência na vida dos outros. E ele completa. Assim, o segundo exemplo de pessoas que têm um companheiro e reprovam. Na parábola dos talentos, Mateus 25, a gente vê 3 homens. Um recebeu 5, o outro 2 e o terceiro 1. Os 2 primeiros trabalharam e dobraram o valor recebido. Mas o terceiro, diz a Bíblia, escondeu o talento recebido e quando voltou o seu senhor para que ele prestasse contas, ele disse, olha, toma, eu tive medo porque tu és mau, tu és ruim, então escondi o talento que me deste. Ele falou, homem mau, você sabendo que eu era assim, por que não colocou o dinheiro no banco? Agora é você que vai sofrer as consequências. Não se esconda daquilo que Deus deu a você como missão e não esconda a missão que Deus deu a você. São 2 equívocos. Não se esconde uma cidade construída no monte. Viva, faça diferença, boa influência. Mas Cristo completa, não se pega uma lâmpada e coloca debaixo da mesa, mas coloca no lugar alto, para que então todos possam ver o seu brilho. Ou seja, não tem sentido Deus salvar você, Deus ter perdoado os seus pecados, Deus ter dado a você a bênção da vida nova em Cristo, e você se esconder, ser como outros que não conhecem a Deus, viver como se não conhecesse a Deus. Pedro negou a Cristo 3 vezes. Aquilo marcou negativamente a vida dele. Mas Deus deu a ele, Jesus deu a ele a oportunidade de se arrepender e dizer 3 vezes, eu te amo, Jesus. Então, Jesus termina essa palavra do seguinte, no verso 16. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Ou seja, que você brilhe. Brilhe não para dizer eu sou melhor do que os outros. Brilhe a luz de vocês não para que você diga eu sou superior, eu sou santo, vocês pecadores, eu sou de Deus, vocês estão perdidos. Não é isso. Não é dessa maneira que você tem que brilhar. Esse brilhar, diz o texto, assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras. Brilhar para que as pessoas vejam seu bom testemunho, sua fé, sua perseverança, sua alegria no Senhor. Está difícil? Está, mas eu confio em Deus. A quarentena está ruim? Está, mas eu dependo do Senhor. Está complicado? Está complicado, não sei quando vai acabar, mas eu sei que um dia vai acabar. Eu sei que o Senhor está agindo, como diz lá Jó, no capítulo 19, eu sei que meu Redentor vive e que por fim ele vai se levantar e eu fora dessa carne verei o Senhor. Eu vou continuar servindo ao Senhor. Seja uma boa influência, que as pessoas vejam o seu bom testemunho, as suas boas obras. Mas para quê? Para exaltar você? Não. Para que vejam suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Olha, eu quero ser crente como você. Olha, eu quero adorar a Deus como você adora. Ora, eu quero ter essa fé que você tem. Eu me recordo, contar essa história por uma jovem que eu conheci. Ela estudou na Unigran Rio. E um dia ela falou assim, Pastor Clark, eu sou crente em Cristo Jesus. E eu estava tocando piano lá na Unigran Rio, na época que tinha os coros. Eu estava tocando e de repente vários jovens vieram cantar comigo aquele cântico que eu tocava no piano no intervalo dos ensaios. E quando eu comecei a tocar aquele louvor a Deus, alguns crentes vieram, ou melhor, alguns jovens vieram e começaram a cantar comigo. Eu olhei assim, ué, você conhece esse cântico? Você conhece. E você? Também conhece, por isso estou cantando. Mas como você conhece? Você é crente? Sim, eu sou crente. Mas eu não sabia. É porque aqui, você sabe, né? Ser crente na universidade. Esse pastor Clark, fiquei surpresa em saber que muitos daqueles meus colegas eram crentes, mas que ainda não haviam se declarado como tal. Não haviam se declarado como crentes. E aí ela contou um testemunho que eu quero aqui compartilhar, um outro testemunho. Ela contou que na igreja dela, um dia, naquela época ainda se usava o cantor cristão, não havia projeção na tela, e aí um senhor entrou naquela igreja, uma igreja batista em Campo Grande, aqui no Rio, e ficou ao lado de uma jovem, uma criança, uma adolescente. E aí o pastor falou assim, vamos cantar um hino tal.
E aquela menina, sem falar coisa alguma, abriu o cantor cristão no número e fez assim, já que o homem era mais alto do que ela. Ela fez assim, e ele então cantou o hino com a mão levantada, porque ela levantou o hino. E aí o pastor orou, na sequência do culto veio um outro hino, de igual forma ela levantou o seu cantor cristão e ele cantou porque ela colocou a letra à disposição dele. Quando foi a vez, o pastor disse, agora vamos ler a Bíblia, porque vou pregar nesse texto. Ela abriu a Bíblia e fez assim, e o homem ali, visitante, leu o texto bíblico. E depois sentaram-se todos e o homem ouviu a pregação. Ao final da pregação, o pastor disse, eu quero saber aqui, diante do que foi dito, você quer entregar a vida a Jesus? E então aquele homem depois deu testemunho, disse, Deus, se eu preciso me converter para ter um coração tão amável como a dessa garota, eu quero entregar minha vida a Jesus. E diz a Bíblia que aquele homem se converteu, ou diz a história, melhor dizendo, que aquele homem se converteu, foi batizado e deu testemunho de que a atitude daquela criança, daquela adolescente, o levou ao Senhor Jesus. Seja uma boa influência, uma abençoada influência neste mundo, sendo sal e sendo luz para a glória de Jesus. Amém? Eu quero orar com você. Eu quero pedir a Deus pela sua vida. Eu quero pedir a Deus nesse momento para que o Senhor abençoe a sua vida, da sua família. Eu quero orar com você. Se você tem mais alguém perto de você, na sua casa, você pode dar a sua mão, sem nenhum constrangimento. Não há etiqueta social que te impeça dentro de casa a estender a mão para essa pessoa que está perto de você. Eu quero orar com você. Vamos orar? Feche os seus olhos sobre a sua cabeça. Senhor Deus, nosso Pai, temos que ser abençoadas influências neste mundo. Muitos influenciam moda, muitos influenciam sobre atividade esportiva, muitos dão opiniões, influenciam sobre outros tipos de comportamento. Mas queremos ser abençoadas influências neste mundo, vivendo como sal, vivendo como luz, falando do Senhor Jesus. Abençoa, renova a fé de cada um de nós. E nos dê um dia e uma semana abençoados na Tua presença. É o que nós pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Meu querido, eu quero desejar a você realmente um dia abençoado e que você permaneça fiel ao Senhor, sendo uma abençoada influência no mundo no qual Ele te colocou, para a glória de Jesus, Senhor e Salvador de todo aquele que crê. Amém.